Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o Arthur do Pronto para Investir e hoje eu vou falar sobre a redução da taxa Selic, que caiu de 13,75% para 13,25% ao ano. Então você vai entender o que é a taxa Selic, como ela funciona, como os investimentos são afetados pela queda ou pelo aumento da taxa Selic e quais os melhores investimentos para fazer de acordo com o comportamento da taxa Selic. Basicamente, a taxa Selic ela serve para controlar a inflação, ou seja, o principal efeito da inflação é o aumento de preços das mercadorias e serviços que nós utilizamos. Então você pega, por exemplo, o arroz, você pega o feijão, você pega a gasolina, você pega o aluguel, o condomínio, tudo está ficando cada vez mais caro com o tempo. E o principal efeito da inflação é este. E para que serve a taxa Selic? Ela serve para controlar a inflação. Por quê? Se a inflação dispara de uma forma muito descontrolada, isso afeta muito a economia. Então o governo precisa utilizar a taxa Selic para controlar a inflação. E como que acontece esse controle? A taxa Selic ela é a taxa básica da economia, utilizada para todos os empréstimos, financiamentos e até investimentos do mercado financeiro. Só para ficar claro, vou te dar um exemplo aqui que você vai entender como que a taxa Selic controla a inflação. Vamos supor que a taxa Selic esteja em 2% ao ano e você queira fazer o financiamento da sua casa própria. Como os financiamentos levam em consideração a taxa Selic, vamos supor, por exemplo, que em um financiamento de uma casa você fosse pagar 4% ao ano de juros. Isso com a inflação controlada e com a taxa Selic em 2% ao ano. Agora, este mesmo financiamento, ao invés de estar em 4% ao ano, os juros, ele estivesse em 12%, 15% ao ano. Você percebe que quando a taxa Selic está baixa, fica muito mais fácil você pegar dinheiro emprestado? O mesmo acontece com o cartão de crédito. Atualmente, com a taxa Selic acima de 13% ao ano, se você cria uma dívida no cartão de crédito, você vai pagar mais de 400% de juros ao ano. Isso faz com que as pessoas tenham muito mais receio em utilizar o cartão. Se a taxa de juros do cartão chegasse em 100% ao ano, já seria muito alta, né? Absurda. Ela seria 4 vezes menor do que a taxa atual. Ou seja, as pessoas estariam mais dispostas a gastarem no cartão porque os juros seriam menores. Ou, por exemplo, você fosse fazer um empréstimo para abrir um pequeno negócio, uma padaria, por exemplo. Vamos supor que você fosse pegar 50 mil reais para abrir sua padaria. Com a taxa Selic baixa, o que acontece? Esses empréstimos eles ficam mais baratos. Então, se você fosse pegar 50 mil reais para pagar uma taxa de juros de 5% ao ano, você seria muito mais incentivado a tomar este empréstimo do que se a taxa Selic estivesse em 15% ao ano e este empréstimo fosse de 20% ao ano. Ou seja, quando a taxa Selic está alta, o custo do dinheiro no mercado fica maior. Isso freia um pouco a economia. Porque se você vai fazer um empréstimo para abrir um negócio, vai ficar caro. Se você vai fazer um financiamento, vai ficar caro. Se você tem alguma dívida, ela vai ficar muito cara. Ou seja, a população prefere pegar esse dinheiro e guardar ou mesmo investir. Até porque a própria poupança ela também é atrelada à taxa Selic. Então, via de regra, quando a taxa Selic está alta, a inflação é controlada, porque a população gasta menos dinheiro, e os investimentos, principalmente de renda fixa, tendem a pagar mais, o que gera um incentivo para as pessoas guardarem mais dinheiro e investirem ele no mercado financeiro. A poupança vai render mais, o Tesouro Selic vai render mais, as opções do Tesouro Direto, você pega CDB, LC, LCI, LCA, todos os investimentos de renda fixa tendem a render mais quando a taxa Selic está alta. Então a pessoa abre mão de gastar esse dinheiro e guarda porque o custo do dinheiro fica maior. Agora, quando a inflação está controlada, o que o governo faz? É exatamente o que está acontecendo agora. Como a inflação está controlada, o governo vai diminuindo a taxa Selic. E isso faz com que a economia se aqueça. Por quê? À medida que a taxa Selic cai, o custo do dinheiro fica menor no mercado e aí você pode fazer um empréstimo que vai ser mais barato, você pode fazer um financiamento imobiliário, um financiamento de carro, você pode utilizar o cartão de crédito, por exemplo, vai ficar tudo mais barato e as pessoas são incentivadas a gastarem o dinheiro. E principalmente, aqui no Brasil, como a população não tem educação financeira, não sabe nada sobre investimentos, não investe bem o dinheiro e deixa o dinheiro normalmente na poupança, a poupança passa a render cada vez menos, o que incentiva essa pessoa a não guardar dinheiro. Ela prefere gastar do que deixar na poupança rendendo ainda menos do que a poupança já rende. Ou seja, atualmente a inflação já está controlada. Nos últimos 12 meses, ela está em torno de 3,16%, o que é um valor muito baixo
principalmente aqui no Brasil, que historicamente tem tanto a inflação alta quanto a taxa Selic alta. E como a inflação está em torno de 3% ao ano atualmente, a taxa Selic começou a cair e tende a continuar caindo pelos próximos anos. É por isso que recentemente eu fiz um vídeo falando que não era a hora de você comprar a casa própria. Porque à medida que a taxa Selic cair, você pode fazer um financiamento daqui a 1 ano ou 2 muito mais barato do que se você fizer hoje. Então, quando a taxa Selic está alta, o que você pode fazer? Aproveitar para investir o seu dinheiro, ter um retorno maior, acumular uma entrada maior, para quando você for comprar a sua casa própria, você poder fazer esse financiamento com uma taxa muito mais barata. A sua dívida vai ficar mais barata. Arthur, mas qual o ideal? O que é melhor, a taxa Selic ficar baixa ou a taxa Selic ficar alta? O ideal seria a nossa inflação ser sempre bem baixa e a nossa taxa de juros da economia, a taxa Selic, ser baixa também. Se você pega países como Estados Unidos, Canadá, se você pega os países europeus, eles têm uma inflação muito controlada e uma taxa de juros baixa. Aqui no Brasil, historicamente, a taxa Selic sempre esteve alta. Isso, por um lado, é de certa forma positivo. Por quê? Nós temos investimentos seguros que rendem mais de 1% ao mês atualmente. Isso você não vai encontrar nos Estados Unidos, por exemplo. Mas, por outro lado, quando a taxa de juros fica muito alta, isso freia a economia, porque o custo do dinheiro fica muito alto. Então, muitos milionários, por exemplo, preferem deixar o dinheiro investido do que abrir um negócio para tentar um retorno maior, porque o risco acaba ficando cada vez mais alto. Quando a taxa Selic fica alta, se a pessoa pegar um empréstimo para abrir um negócio, por exemplo, este empréstimo vai ficar muito caro, o que pode até inviabilizar o negócio. Porque dependendo do retorno que você vai ter, não compensa esse risco. E aí a pessoa prefere pegar o dinheiro e deixar investido. Agora, se você pega uma economia forte, sólida, em um país desenvolvido como os Estados Unidos, o que vai acontecer lá? A renda fixa deles não rende praticamente nada. Então, para a pessoa assumir um risco maior e ter um potencial de retorno maior, ou a pessoa vai investir na bolsa de valores, ou a pessoa vai abrir um negócio. E as duas coisas serão muito mais positivas para o país. É por isso que lá nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 50%, 60% da população investe na bolsa de valores. Aqui no Brasil esse número não chega a 5%. Então aqui nós temos poucas pessoas enriquecendo, porque através da bolsa de valores você pode se tornar sócio de grandes empresas e enriquecer junto com elas. Mas infelizmente aqui no Brasil a população não tem esse tipo de conhecimento. Arthur, beleza, a taxa Selic está em 13,25%, você falou que a tendência é que ela caia. Mas ela tende a cair até quanto? E em quanto tempo? Atualmente, as previsões na economia são de que a taxa Selic vai caindo aos poucos pelos próximos 2, 3 anos, até atingir uns 8% mais ou menos. Então, se a inflação ficar controlada, muito provavelmente nos próximos anos a gente vai ver uma economia muito mais aquecida, negócios abrindo, pessoas empregadas e muitas pessoas dispostas a fazerem empréstimos e financiamentos para realizarem os seus sonhos. O que você precisa entender? A taxa Selic ela é algo cíclico na economia. Porque à medida que ela cair, quando este consumo começar a ficar desenfreado, a inflação vai aumentar. E uma vez que a inflação aumente, a taxa Selic vai ter que aumentar para controlar a inflação novamente. Então a economia ela acontece em ciclos. Em alguns ciclos a taxa Selic vai estar mais alta, em outros ciclos a taxa Selic vai estar mais baixa. Como que você deve utilizar os investimentos para aproveitar tanto a queda da taxa Selic quanto o seu aumento? Em um momento de queda da taxa Selic, os investimentos de renda fixa você tem que fazer com foco em investimentos que são chamados pré-fixados. O que isso significa? Nós temos 3 tipos de rentabilidade na renda fixa. Nós temos investimentos pré-fixados, investimentos pós-fixados e investimentos híbridos, que misturam as duas opções anteriores. Vou te explicar o que são cada uma dessas opções de investimentos, tá? Um investimento pré-fixado é aquele que tem uma rentabilidade pré-determinada, pré-definida, pré-fixada. Ou seja, se você vai fazer um investimento em CDB que está rendendo 14% ao ano, este CDB é um CDB pré-fixado, porque antes mesmo de investir, você já sabe exatamente qual a taxa de juros de retorno que você vai ter, que neste exemplo seria os 14% ao ano. Nós temos CDBs também que são pós-fixados, ou seja, eles rendem algum índice, alguma taxa. Então, se você pega um CDB rendendo 100% do CDI, este é um investimento pós-fixado, porque você não sabe quanto que o CDI vai ficar no futuro, mas você sabe que independente do quanto ele ficar,
você vai receber 100% do CDI. O CDI é uma taxa de juros que inclusive anda bem perto da taxa Selic. Só para você ter uma ideia, hoje a taxa Selic está em 13,25% ao ano e o CDI fica em 13,15% ao ano. Anteriormente, a taxa Selic estava em 13,75% ao ano e o CDI estava em 13,65% ao ano. Então ele fica sempre 0,1% abaixo da taxa Selic. Se a taxa Selic cair para 5% ao ano, o CDI vai ficar em 4,9% ao ano. Na minha opinião, esses investimentos eles já deveriam ser até atrelados à própria taxa Selic. Eu não vejo sentido em criarem duas taxas que são praticamente a mesma coisa. Mas economia é sempre querendo criar complexidades, né? Então, em primeiro lugar, você tem um CDB pré-fixado que rende uma taxa exata, dei o exemplo de 14% ao ano. Depois você pode ter um CDB, por exemplo, pós-fixado, que renda um percentual do CDI, 100% do CDI, 120% do CDI, por exemplo. E nós temos uma rentabilidade que é híbrida, ou seja, que mistura a opção pré-fixada com a pós-fixada. Por exemplo, se você faz um investimento em um CDB que rende 5% mais inflação, ele é híbrido. Por quê? 5% é a parte pré-fixada e a inflação é a parte pós-fixada. Não tem como prever a inflação. Mas independente do quanto a inflação vai ficar, você sabe que você vai receber o valor da inflação mais uma taxa. Por isso que é híbrido, né? Uma parte pré-fixada, que é a taxa de juros exata, e uma parte pós-fixada, que é a própria inflação. Dessas três rentabilidades, que inclusive estão no Tesouro Direto, por exemplo, Tesouro Selic é pós-fixado, Tesouro pré-fixado é pré-fixado e o Tesouro IPCA é híbrido. Qual a melhor rentabilidade para cada momento? Quando as taxas de juros estão altas, com a perspectiva de queda, o melhor investimento normalmente serão os investimentos pré-fixados. Porque você consegue combinar aquela taxa de juros alta e você vai receber ela por muito tempo, mesmo que a taxa venha a cair. Por exemplo, eu peguei investimentos, inclusive indiquei para os alunos da minha mentoria, a mentoria 5P, investimentos rendendo 16% ao ano. Mesmo que a taxa Selic caia, ela pode ir para 2% ao ano. Não faz diferença. Como a minha rentabilidade é pré-fixada, eu vou receber os 16% ao ano, eu e os meus alunos. Então, quando você investe na hora certa, o investimento pré-fixado ele pode ser um ótimo investimento, porque ele vai garantir que você vai ter essa rentabilidade alta por muito tempo. Agora, quando a taxa Selic está baixa, o pré-fixado não deve ser feito. Por exemplo, eu lembro da Mari, ela é aluna da mentoria 5P, e antes de entrar na mentoria 5P, ela comprou um título do Tesouro Direto. Então ela não sabia muito o que ela estava fazendo, foi lá, comprou um investimento. De qualquer jeito, colocou o dinheiro dela em um tesouro pré-fixado, só que na época a taxa Selic estava muito baixa, em torno de 2% ao ano. Ou seja, esse tesouro pré-fixado que ela fez estava rendendo 4% ao ano. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia, a inflação disparou, o custo das mercadorias e serviços que a gente utiliza subiu muito. Se a inflação dispara, a taxa Selic tende a subir e a taxa Selic bateu 13,75%, mas mesmo assim o retorno dela ficou pré-fixado em 4% ao ano. Ou seja, ela perdeu muito dinheiro. Até mesmo a poupança passou a render mais do que este investimento. Então as opções pré-fixadas elas são ideais para você fazer quando você garante uma rentabilidade alta. Porque como é pré-fixada, não faz sentido você pré-fixar uma taxa baixa. Você vai garantir uma taxa baixa por muito tempo. Não faz sentido. Então, quando a taxa está alta, você faz investimentos pré-fixados. Quando a taxa está baixa, você se protege da inflação. E como que você se protege da inflação? Fazendo investimentos que estejam atrelados à inflação. Ou seja, investimentos que rendam uma taxa mais a inflação. Se você tem um investimento que te paga 8% mais IPCA, por exemplo, IPCA é o índice de preço ao consumidor amplo, que é a inflação, independente do valor que a inflação ficar, você vai receber 8% a mais. Então, se a inflação ficar 2%, você recebe 2 mais 8. Se a inflação ficar 10%, você recebe 10 mais 8. Quando as taxas estão baixas, você tem que se proteger da inflação, principalmente aqui no Brasil. Como eu te falei, a economia no Brasil é cíclica. Hoje a inflação está baixa, mas isso não é o normal, não é o comum. E muito provavelmente, em alguns anos, a gente vai ver a inflação estando maior. E quando você se protege da inflação, isso não faz diferença para você. É por isso que eu digo sempre aos alunos da mentoria 5P, independente do quanto a inflação está, do quanto a taxa Selic está, você tem que escolher os melhores investimentos para ganhar independente do que aconteça com a taxa. Se a taxa ficar alta, você tem que ter um lucro bom. Se a taxa ficar baixa, você tem que ter um lucro bom. E isso só é possível se você fizer duas coisas. Primeiro,
ter o conhecimento certo para que você escolha os melhores investimentos. Se você sai investindo de qualquer jeito e acha que vai fazer qualquer investimento e vai ter retorno, desculpa, você vai perder dinheiro. O mercado financeiro é o lugar mais fácil para você enriquecer, principalmente gerando renda passiva, né? Uma renda que não dependa do seu trabalho, mas também é a forma mais fácil de você perder dinheiro. Porque se você não tem conhecimento, você vai escolher investimentos da forma errada e vai perder dinheiro. Então, a primeira coisa é ter conhecimento para escolher as melhores opções. Sem conhecimento, você não consegue escolher os melhores investimentos. Tem que separar o joio do trigo. Agora, além do conhecimento certo, qual que é a segunda coisa que você pode fazer para ganhar independente do que esteja acontecendo com a inflação? A diversificação. O que é a diversificação? É você investir em vários investimentos ao mesmo tempo. Quando você compra vários investimentos ao mesmo tempo, você acaba não colocando todos os ovos na mesma cesta. Ou seja, independente do que aconteça, se você souber escolher bons investimentos e de forma diversificada, você vai ter resultados com a inflação alta, com a inflação baixa, com a taxa Selic alta, com a taxa Selic baixa, não importa. Principalmente se você fizer investimentos em imóveis e investimentos em negócios. Ou seja, imóveis entram no terceiro pilar do meu método, que é o método 5P, são os fundos imobiliários, e os negócios são as ações, que entram no quarto pilar do meu método. Por que esses dois investimentos eles tendem a ser os investimentos mais rentáveis do mercado financeiro? Primeiro, os imóveis, você tem a valorização deles ao longo do tempo, mas também tem a geração de renda mensal, que virá dos aluguéis dos imóveis que você se torna sócio. Então, com cerca de R$100 você consegue começar a investir, não precisa ter muito dinheiro para investir, não existe nenhuma obrigatoriedade de investir todo mês. O ideal é você investir um pouco sempre para que você acumule mais patrimônio e gere cada vez mais renda. Se você conseguir investir muito sempre, melhor ainda. Quanto mais você investe, mais dinheiro você vai ter trabalhando para você e maior vai ser a renda que você vai gerar. Mas essa consistência, embora não seja obrigatória, faz muito sentido porque te leva a ter muito mais dinheiro. É a mesma coisa da pessoa ir na academia. Ela é obrigada a ir na academia todo dia? Não. Mas uma pessoa que vai na academia todo dia, ela vai ter muito mais resultado do que uma pessoa que vai na academia uma semana do mês. Então a consistência, ela vai te levar até a liberdade financeira. E quanto aos negócios, quem que repassa a inflação para os consumidores? As empresas. Ou seja, elas são os investimentos que mais tendem a crescer e te proteger da inflação ao longo do tempo. E dá para você começar a investir com muito pouco. Da mesma forma que você pode comprar investimentos em imóveis com cerca de R$100 ou até menos, negócios, você consegue investir até com menos dinheiro. Tem empresas que eu invisto que as suas ações custam R$7, R$10, R$15. Então investir é acessível. E desde que você faça a coisa certa, você vai acumular cada vez mais patrimônio e vai gerar cada vez mais renda. Principalmente agora que a taxa Selic tende a cair, o que vai acontecer com esses investimentos de renda variável? Eles vão se valorizar. Então as pessoas vão sair dos investimentos de renda fixa e vão começar a buscar investimentos com um pouco mais de risco, que são os investimentos de renda variável. Como vai ter muita demanda, muitas pessoas buscando por esses investimentos, o que vai acontecer com o preço desses investimentos? Vai subir. Então esses investimentos vão se valorizar por conta deste aumento de demanda que vai acontecer não só nos próximos meses, mas também nos próximos anos. Então, a partir de agora, tome cuidado com investimentos que estejam atrelados à taxa Selic, principalmente se eles são de longo prazo, porque a taxa Selic, como eu te falei, ela tende a cair daqui para frente. Isso vai abrir oportunidades, principalmente se você tem um sonho da casa própria. Então, o mais aconselhável agora é você começar a investir, acumular um patrimônio relevante para quando você for comprar a casa própria, você comprar ela com a taxa Selic menor e fazer um financiamento muito mais barato, tendo uma entrada maior. Então, aproveite este momento da economia para investir bem o seu dinheiro. Nós estamos em um momento onde investir é muito rentável, mesmo focando em segurança. Mas a partir do momento que a taxa Selic começar a diminuir, os investimentos de renda fixa vão passar a pagar menos também. E isso vai diminuir, de certa forma, a sua atratividade. A única coisa que você não pode fazer quanto à renda fixa é em relação à sua reserva de emergência. Por quê? A nossa reserva de emergência ela tem que estar no Tesouro Selic. Arthur, mesmo que a taxa Selic venha a cair, sim, não existe nenhum outro investimento que será mais adequado para a reserva de emergência do que o Tesouro Selic, mesmo que a taxa Selic venha a cair. Agora, é por isso que no Tesouro Selic você deve manter apenas a sua reserva de emergência, porque para prazos maiores,
nós temos investimentos muito mais rentáveis. Então, no meu método, como que funcionam estes pilares? O primeiro pilar é o Tesouro Selic, e à medida que você vai aumentando o prazo de investimento, você vai para os próximos pilares, onde o seu retorno vai ser muito maior. Então, o Tesouro Selic ele só serve para reserva de emergência, mas para prazos maiores você vai ter CDB, LC, LCI, LCA, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA. No terceiro pilar, investimentos em imóveis. No quarto pilar, investimentos em negócios, onde você vai tendo um retorno cada vez maior à medida que você vai passando para os próximos pilares. O que é o ideal? Ter vários investimentos em vários pilares diferentes. Mesmo que você esteja começando a investir com pouco, não importa. Tendo vários investimentos ao mesmo tempo, você vai conseguir ter alta segurança e alta rentabilidade, gerando um patrimônio cada vez maior e gerando cada vez mais renda, principalmente se um dos seus objetivos é um dia viver de renda. Então comece a investir o quanto antes, tenha consistência e diversifique os seus investimentos, que eu tenho certeza que você vai colher bons frutos. E se você quer aprender mais sobre investimentos, me siga no Instagram, @prontoprainvestir. Então não sei se você está me assistindo aqui no Facebook, não sei se você está me assistindo no YouTube, não sei se você está ouvindo este vídeo no Spotify, eu estou em todas essas redes sociais, mas conteúdos diários mesmo, eu foco mais no Instagram, @prontoprainvestir. Então me siga lá. Se você ficou com alguma dúvida, me mande lá no Instagram também. Eu uso muitas dessas dúvidas como ideias de vídeos que eu gravo para poder te ajudar a alcançar a sua liberdade financeira. Então é isso, espero que você tenha gostado. A gente se vê em uma próxima oportunidade. Fica com Deus, um grande abraço e é só o começo.